Então vamos começar a nossa aula. Primeiro, né, pessoal, iremos falar sobre definição do Microsoft Entra ID e todo esse comparativo junto com a DDS. Se você quer tornar-se um administrador de endpoint, isso tem que estar bem enraizado na mente de vocês. Não tem como fugir desse assunto, né, pessoal? Até peço perdão para vocês, porque é muita teoria. E, infelizmente, quando a gente fala de certificação, nós temos que aprender muita teoria mesmo, porque é cobrado isso na prova, é colocado cenários reais que você tem que ter um entendimento dessa teoria para você poder responder as perguntas, ok? Então, iremos realmente aqui entender o que é o Microsoft Entra ID, quais são os seus benefícios, o que realmente o ADDS pode trazer que o Entra ID não tem e vice-versa, e níveis de licenciamento, tanto na questão do Microsoft Entra ID, que temos 3 níveis de licenciamentos, que é o Free, P1 e P2. Isso tem que estar enraizado na mente de vocês. Então, falando aqui, o que é o ADDS? É um serviço de diretório que fornece os métodos para armazenar dados de diretório. E quais são esses dados que eu consigo armazenar? Por exemplo, contas de usuários e senhas, tá, pessoal? Se eu tenho uma aplicação local que precisa de usuário e senha, tanto na questão de Kerberos e NTLM, eu vou precisar na questão de ter um ADDS. Se eu preciso implementar políticas, tá, GPOs, né, por grupo, eu vou precisar de um ADDS. Então, nós temos aqui um serviço on-premise, tá? Não temos um serviço em nuvem aqui. Nós temos um serviço local, que eu falo que o local a gente consegue chegar. Eu escolho desde a questão da infraestrutura, por exemplo, o rack. Eu escolho cabeamento, roteadores, routers, comutadores, switches aqui. Eu escolho tudo. Eu tenho acesso até o HD, o HD do servidor que vai estar o meu DDS. Marcelo, eu não tenho na minha empresa, eu não vejo. Você não vê, mas alguém tem acesso, tá? Pode ser que não está na sua empresa, nessa sua localidade, porque existe o quê? Uma VPN site to site para ter essa comunicação. E pode ser que você não tenha acesso, mas alguém da sua empresa tem acesso aqui, ok? É um serviço no Windows Server, do qual nós chamamos de controlador de domínio. Então, pode ter vários domínios também a sua empresa, pensando em questão de floresta de controladores, tá? Temos a questão aqui do Microsoft Entra ID, que já é uma oferta, faz uma oferta do tipo PaaS, né? Plataforma. Aqui nós temos a questão do entendimento, tanto da certificação AZ900, o que é um PaaS, o que é um SaaS, o que é um IaaS, e também a nível de certificação SC900, que está no canal ali do nosso grande mestre Marcos, né? Marcos Carvalho, MVP. Ele está dando realmente no canal dele sobre a certificação SC900, que ele vai ensinar sobre o que é responsabilidade compartilhada. A nível PaaS, por exemplo, eu não vou me preocupar com updates. É de responsabilidade da Microsoft trazer atualizações do meu Microsoft Entra ID. Então eu não vou me preocupar se caso eu implementar uma atualização e vai ter um bug e não vai funcionar o meu Entra ID, tá? Porém, é de minha responsabilidade gerenciar as identidades que estarão no Microsoft Entra ID, tá? Ele não faz parte da infraestrutura básica para cliente, por exemplo, eu não vou cuidar dessa questão de updates, ok? E nem é uma oferta de infraestrutura como serviço, e a Infrastructure as a Service, né? Por exemplo, montar uma VM, do qual eu me preocupo na questão de updates, de acesso, tudo mais, tá? E também eu não vou me dedicar ali a recursos à sua implementação e manutenção. Por exemplo, eu não vou me preocupar em comprar um rack, um cabo, quem vai ter acesso, enfim. Isso é de responsabilidade da Microsoft. Eu vou ter gasto de recursos aqui para contratar um profissional que saiba gerenciar o Microsoft Entra ID, tá? Então, pessoal, o Entra ID, ele tem acesso, você vai ter acesso a um conjunto de recursos, a um conjunto de features, tá? Que não estão disponíveis nativamente no ADDS. Por exemplo, o Multifactor Authenticator. Você tem que implementar alguma coisa, não é nativo no ADDS. E aqui é nativo no Entra ID. Então, você pensando em questão de gerenciamento e trazendo segurança para suas aplicações modernas, é fato que há necessidade da implementação do Microsoft Entra ID. Aqui. Ok? Então, pensando o que ele pode trazer para vocês, a nível aqui de licenciamento, depois nós iremos aprender a nível de licenciamento Free, P1 e P2, mas vamos falar aqui no geral.
por enquanto, tá? Então, a nível ali, você vai conseguir configurar acessos aos aplicativos, como eu falei para vocês, aplicativos modernos, configurar SSO, logão único, gerenciar usuários e grupos ali, provisionar usuários, habilitar federação entre organizações, fornecer uma solução de gerenciamento de identidade, identificar atividades de credenciais irregulares, né? Tem uma questão de user risk aqui, configurar a autenticação de multifator, então, de MFA, de Multifactor Authenticator, lembrando que o que é um MFA, pessoal, 2 ou mais fatores de autenticação, ou seja, senha mais SMS, né, usuário e senha mais SMS, usuário e senha mais Authenticator, né, pela aplicação, usuário e senha mais OTP, por exemplo, tá? Ampliação das implementações existentes no Active Directory no local para o Entra ID. Então, isso é bem legal porque, pessoal, eu não preciso, eu tenho um ADDS. Eu não preciso, por exemplo, criar um usuário dentro do Entra ID para minhas aplicações modernas ou para nível SaaS e ter um usuário no meu ADDS a nível de aplicação local. Eu consigo fazer um synchronation, fazer um sync através do Entra Connect, do qual o mesmo usuário local do meu ADDS vai ser o usuário que vai estar no meu Entra ID. E nós iremos fazer isso na prática, tá? Futuramente. Ok? Configurar proxy de aplicativo para aplicativos locais e de nuvem. E configurar acesso condicional, que aqui nós temos conditional access que está dentro do licenciamento P1 aqui para usuários de dispositivo. Então tem que ter... O que é um acesso condicional? Eu preciso ter condições para ter acesso aos meus dados. Eu preciso ter condições para fazer uma autenticação. E por meio dessas condições vai ter uma autorização. Tá? Então, por exemplo, o usuário tem que estar no Brasil, local, né, a nível nacional. O device precisa estar em compliance, em conformidade. Então, são níveis de condições para ter acesso. Então, pessoal, nós temos aqui, por exemplo, né, como que funciona aqui. Nós temos o nosso Windows Server Active Directory, o nosso próprio ADDS aqui, está a nível de local e outros diretórios, que eu tenho meus usuários, eu tenho minha senha. A nível de Microsoft Azure Active Directory aqui do Entra ID, né, que mudou de nome aqui. Tenho conexões, né, via aqui, essas conexões é meu Microsoft Entra Connect. Tem a questão do meu autoatendimento, que é o SSPR, e temos usuário tanto na nuvem aqui, autenticação. Então aqui eu tenho uma sincronização do meu usuário local para a nuvem, e por meio dessa sincronização, né, pelo usuário e senha, eu consigo ter acesso a nível de SaaS. Então, a nível ali de nuvem pública, Office, enfim, outras plataformas SaaS, do qual crio um aplicativo dentro do meu Microsoft Entra ID, e eu consigo fazer todo esse gerenciamento, ok? Então aqui, pessoal, o Microsoft Entra constitui um serviço separado do Azure, tá? Um serviço separado do Azure. Seu formulário mais elementar que qualquer nova assinatura do Azure inclui automaticamente. Então você já tem se você tiver uma conta trial, você vai ter o Microsoft Entra ID, nível free, tá? Inclui automaticamente, e não incorre em nenhum custo extra, se for o Microsoft Entra ID free, tá? E é chamada gratuita. Falei, é o free. Microsoft 3D Free. Se assinar qualquer um dos serviços corporativos do Microsoft Online, por exemplo, Microsoft 365 ou Microsoft Intune, você obterá automaticamente o Microsoft Entra ID com acesso a todos os recursos gratuitos. Então nós temos a questão, se você já... Marcelo, eu não vou mexer com Azure, eu só vou ter o 365. Você vai ter um Entra ID. Porque é ali que você gerencia, tá, a sua identidade. Marcelo, eu vou gerenciar pelo admin center do 365, tá? Mas por trás daquilo tem um Entra ID. Tá? Então, eu falo que para você ser um bom administrador de 365, ser um bom administrador de Intune, você tem que ser um bom administrador de identidades, tá, pessoal? Vocês têm que ter esse conhecimento enraizado na mente de vocês. Então, por padrão, quando você cria uma nova assinatura, tá? Usando aqui, uma conta Microsoft, a assinatura inclui automaticamente um novo locatário do Microsoft Entra chamado diretório padrão, tá? Deixa eu voltar aqui, diretório padrão. Então, então você automaticamente vai ter um diretório padrão, um diretório default, ok? Então,
qualquer serviço SaaS que você ali, né, podemos dizer assim, né, nível 365 ou Entane, você vai ter um Entra ID. Então tenha isso na mente. Se te cair isso na prova, tá? Que eu posso gerenciar as minhas identidades também no Microsoft Entra, vocês sabem que podem sim, porque automaticamente eu vou ter se eu adquirir esses serviços, tá? Aqui, deixa eu ver aqui. Alguns dos recursos de gerenciamento de identidade mais avançados exigem versões pagas, como eu falei para vocês. Nós temos licenciamento P1 e P2. Tá, que eu vou mostrar para vocês a diferença. É claro, se eu precisar de uma determinada feature aqui, eu vou precisar que realmente aumentar esse nível meu de licenciamento. O Free é extremamente limitado, tá? Alguns desses recursos também são incluídos automaticamente em instância do Microsoft Entra, gerados como parte de assinatura do Microsoft 365. Isso é interessante, tá? E às vezes as pessoas não têm esse conhecimento. Vamos pensar a nível de SMB, tá? De Small Business. Tem um licenciamento chamado Microsoft 365 Business Premium. A Ferrari da SMB, eu falo. Lá você automaticamente, todos os licenciamentos, automaticamente não, faz parte já do pacote, você ter o Microsoft Entra P1 e no E5 P2. Então, dentro do licenciamento do Microsoft 365, você já tem um upgrade do Microsoft Entra ID. Porque precisa de trazer essa segurança maior. Por exemplo, no Business Premium, dentro do P1 tem o Conditional Access, eu tenho o SSPR, no P2 ali eu tenho a questão do Access Review, né? Tem uma questão ali do PIN, do Privileged Identity Management. Ok, então se eu precisar desses serviços, eu vou... Marcelo, eu tenho o E5, então você já tem o P2. Marcelo, eu tenho o Business Premium. É uma empresa que, pensando em Microsoft Business, pessoal, Business Standard, Business Premium, é até 300 seats, então até 300 licenciamentos. Então, talvez eu sou uma empresa pequena, eu preciso ter um licenciamento, aumentar o meu Microsoft Entra, P1, talvez fica mais em conta eu adquirindo o Microsoft 365 Business Premium. Porque eu vou ter o licenciamento P1 do Entra aqui, ok? Alguns desses recursos também são incluídos automaticamente em instâncias do Microsoft Entra gerados, com 365 que eu falei aqui para vocês agora, tá? Deixa eu mudar aqui a minha câmera. Isso aqui, ó. Implementar o Microsoft Entra ID não é o mesmo que implantar máquinas virtuais no Azure, tá? Não é a mesma coisa. Não é um serviço IaaS. É PaaS. Adicionar o ADDS e depois implantar alguns controles de domínio para uma nova floresta, tá? Não é bem dessa maneira que funciona, tá? Então, assim, eu posso ter o meu ADDS na nuvem, eu posso ter meu ADDS no Azure, ok? Mas eu tenho que fazer isso em synchronization com o meu Entra. Então não é a mesma coisa que você implementar uma VM. Ele já traz para você quando você adquire serviços da Microsoft. Então faz parte do gerenciamento de identidade da Microsoft você ter acesso ali, né, ao Microsoft Entra, tá? A Microsoft Entra ID é um serviço diferente, muito mais focado em fornecer serviços de gerenciamento de identidade, então não tem como fugir disso, pessoal. Se você vai gerenciar identidade, se você vai ser um administrador de identidade, porque um administrador de endpoints é um administrador de identidades, você vai mexer no Microsoft Entra ID. Não tem como fugir disso, pessoal. Por isso que falo que para ser um bom administrador de Microsoft 365, tem que ser um bom administrador de identidade. E ser um bom administrador de identidade tem que conhecer muito bem o Microsoft Entra ID. Tá? Que eu falei de serviço de identidade para aplicativos baseados na web. Tá? Ao contrário do ADDS, que é mais focado em aplicativos locais. Então, pensando em aplicações modernas, pensando em aplicações que estão na web, pensando em aplicações SaaS, eu vou precisar do Microsoft Entra ID. Se eu tenho aplicação local, não, pessoal, eu vou precisar do meu ADDS. Ok? Então nós temos uma diferenciação aqui. Deixa eu voltar minha câmera. E se eu precisar, eu mudo de novo, tá, pessoal? Então, locatários do Entra ID. Do Entra, né?
Ao contrário do DDS, o Microsoft Entra é multilocatário. Então não existe um único Entra ID que eu divido espaço com várias outras empresas. Não, pessoal, é multilocatário. São várias outras empresas. Tem a minha empresa, a empresa do João, a empresa do Lucas, a empresa do tiozinho. Tem várias empresas. Tá? E é implementado especificamente para garantir o isolamento entre as instâncias dos diretórios individuais. O meu diretório é um diretório individual. Lembra a questão do default? Diretório padrão, que eu ganho ao criar uma conta trial, é a minha empresa. É o meu locatário. Tá? É o maior locatário multilocatário do mundo, é o Entra ID. Olha só que interessante isso aqui. Hospedado mais de 1 milhão de instâncias de serviço de diretório com bilhões de solicitações de autenticação por semana. Bilhões de solicitações de autenticações por semana, pessoal. O termo locatário nesse contexto normalmente representa uma empresa ou uma organização. A padaria, o supermercado. Mas o locatário, né? A questão do locatário da padaria vai ter acesso ao locatário do supermercado? Não. São individuais. E o Microsoft Entra ID é multilocatário. Só que vocês não têm acesso. Um locatário do outro. Entenderam? Tá? É que se inscreveu em uma assinatura de serviço baseado na nuvem do Microsoft, como o Microsoft 365, o Intune, o Azure, cada um dos quais usa o Microsoft Entra ID. Então, você viu a necessidade, pessoal? Se vocês têm esse entendimento para mexer com o Microsoft Intune, por isso que assim, eu falo que para você ganhar a certificação MD102, para mim teria que ter um pré-req. Você não deveria ganhar direto. Eu, Marcelo, penso assim. Você tinha que ter SC300 para ganhar MD102. Porque você tem que ter um conhecimento de gerenciamento, de identidade. Então, para mim, acho que todas as certificações do Microsoft 365 deveria ter um pré-req SC300. Não adianta, tá? Aqui, ó. Entretanto, em ponto de vista técnico, o termo locatário representa uma instância individual do Microsoft Entra, tá? A nível técnico. Então, a minha, por exemplo, eu tenho um mercado. O meu mercado é um locatário. É uma instância individual. Em uma assinatura do Azure, você pode criar vários locatários do Microsoft Entra. Então, eu ganho... Quando eu tenho o trial, eu ganho o diretório padrão, mas eu posso criar outros diretórios. Desse multilocatário, eu posso fazer outros locatários. Entendeu? Esse efeito cascata. Ter vários locatários do Entra pode ser conveniente se você deseja testar funcionalidades. Pois eu tenho o meu padrão, eu tenho o meu locatário de produção, mas eu tenho o meu locatário homolog, que eu faço os testes. Eu tenho o meu locatário teste, entendeu? Então isso é legal, para você não impactar a produção, tá? Então você pode associar o mesmo locatário do Entra a várias assinaturas do Azure. Então eu posso criar a questão de assinatura. Quem já fez a Z104 vai saber, vai entender do que eu já estou falando. Eu posso colocar um management ali, né, do group ali, para poder colocar depois hierarquias, né, de subscription ali. Então quem tem Z104 vai saber do que eu estou falando, tá? Cada locatário do Microsoft Entra recebe um nome de domínio DNS, sistema de nomes de domínio padrão, que consiste em um prefixo exclusivo. Tá? Esse prefixo, sim, pessoal. Por exemplo, eu posso criar ali quebrada, tá? Eu criei uma conta trial, eu criei quebrada.onmicrosoft.com. Não tem como fugir, pessoal. Vocês recebem esse domínio onmicrosoft.com. Tá? Junto com um prefixo ali, né? Que vocês vão tipo escolher. Então, quebrada.onmicrosoft.com. Então, eu tenho quebrada, ponto com sufixo, tá? onmicrosoft.com. Então, cada locatário recebe um nome de domínio, sistema de nomes de domínio, né? Um DNS padrão que consiste em um prefixo exclusivo. Por exemplo, quebrada. O prefixo é derivado do nome da conta do Microsoft. Então,
é derivado da minha conta Microsoft. Então, que conta eu coloquei lá para criar? Tá? Usada para criar uma assinatura no Azure ou fornecida explicitamente na criação do locatário do Entra. E depois é seguido de um sufixo onmicrosoft.com. Tá? Então eu tenho lá quebrada.onmicrosoft.com. Aí eu posso colocar um custom domain. Nós iremos fazer isso também. Iremos configurar um custom domain. Por exemplo, quebrada.com.br. Ok? Isso é fato. Mas todos locatários da Microsoft, pensando em Entra ID, tem o sufixo onmicrosoft.com, porém tem um domain custom, um domínio customizado que ele não está utilizando mais o onmicrosoft.com, que não é mais o domínio default. Tá? Mas todos os locatários têm um onmicrosoft.com sufixo. Ali que eu não estou utilizando mais, junto com um prefixo que eu criei na hora que eu escolhi na hora de criar meu tenant. Tá? É possível comum adicionar pelo menos um nome, domínio personalizado ao mesmo locatário do Microsoft Entra. Tá? Então, como eu falei, o custom domain. Esse nome utiliza o namespace do domínio do DNS da que a empresa ou organização corresponde e detém. Então, por exemplo, quebrada.com.br eu posso colocar. Mas eu vou ter sempre um onmicrosoft.com que eu não consigo deletar isso aqui também. Eu não consigo deletar. Tá? Então, falando na questão de esquema, pessoal, do Microsoft Entra, o esquema do Microsoft Entra contém menos tipo de objeto do que o ADDS. Tá? Então, ele é mais enxuto. O ADDS é mais completo ali na questão de esquema. Tá? Sobretudo, ele não inclui uma definição de classe de computador, embora inclua classe de dispositivos. Por exemplo, né, pessoal, em questão de device, em questão de dispositivo, por exemplo, no Entra eu posso pôr um dispositivo que é um celular, um mobile. É um dispositivo. Mas no meu ADDS eu não consigo ingressar um mobile ali, né? Tá, entenderam? Em questão de um celular. O processo de ingresso de dispositivo no Entra difere consideravelmente do processo de ingresso dos computadores no ADDS. O esquema do Microsoft Entra também é facilmente extensível, as suas extensões são totalmente reversíveis. Tá? A falta de suporte para associação de domínio de computador tradicional significa que você não pode usar o Entra ID. Tá? Se eu preciso desse ingresso tradicional de computadores, eu não posso usar o Entra ID. Eu preciso ter uma DDS sincronizada ao Entra ID via Microsoft Entra Connect. Tá? O Entra Connect. Para gerenciar computadores ou configurações de usuário utilizando técnicas de gerenciamento tradicionais como GPOs. Tá? Então aqui, vamos falar isso mais para frente, mas aqui se eu precisar simplesmente da GPO, eu não preciso ter um própria questão de uma DDS, eu preciso ter pelo menos um Microsoft Entra Domain Services. Eu tenho a questão desse gerenciamento de identidade, entre aspas, on-premise, entre aspas, mas não é, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não confunda. Acho que não deveria nem falar isso, mas o que eu preciso de serviço, questão de GPOs, eu não preciso ter uma DDS. Eu posso ter uma questão, por exemplo, eu não preciso ter uma DDS, assim, obrigado uma DDS, sendo que eu só vou ter uma GPO, eu posso ter a questão do Entra Domain Service. Tá? Mas se eu tenho que ter uma questão de OU, né, aninhado, assim, tipo, um outro esquema de OU mais completo, eu vou ter que ter uma DDS. Então, por isso você tem que entender, você tem que ver o que cada um pode te oferecer, ver aquilo e colocar na sua arquitetura, tá? Gerenciar configurações de usuário utilizando técnicas de gerenciamento tradicionais como GPOs, tá? Em vez disso, tá? O Microsoft Entra ID, seu serviço, define um conceito de gerenciamento moderno. Então, não é do método tradicional que o ADDS oferece, mas um gerenciamento moderno. Tá? Então, eu vou utilizar o Microsoft Entra. A principal força do Microsoft Entra ID está no fornecimento de serviços de diretórios, no armazenamento e na publicação de dados de usuários, dispositivos, aplicativos e no tratamento da autenticação e autorização dos usuários, dispositivos e aplicativos, né? Então ali eu posso dizer que se eu preciso da questão do multifactor, né, eu vou utilizar o Microsoft Entra ID. Então só que eu vou utilizar de forma de sincronização.
Então, você viu que dependendo da situação, não dá para ter só o ADDS. Dependendo da situação também, pessoal, não dá para ter só o Entra ID. Eu tenho que ter os dois. E dependendo da situação, eu nem preciso ter o ADDS. Preciso ter o Microsoft Entra Domain Service mais a questão do Microsoft Entra ID. Nós vamos falar da questão do Microsoft Entra Domain Service mais para frente, tá? A eficácia e a eficiência desse recurso são aparentemente, se eu subir aqui minha web, tá? São aparentemente com base em implementações existentes de serviços de nuvem, tá? Como o Microsoft 365, que depende do Microsoft Entra ID como seu provedor de identidade e dão suporte a milhões de usuários. Não só a questão do 365, mas se você vai usar o Microsoft Intune, você vai precisar do Microsoft Entra ID. Não dá só para a questão, né, de ter só simplesmente a questão do ADDS, tá? É necessário que você tenha realmente ali todo o gerenciamento, às vezes ali a questão do próprio Entra ID. Só se você vai fazer a questão do hybrid, tá? Então mas tem que ter o Entra, tá? Vamos aqui para a próxima página. O Entra ID não inclui OU, unidade organizacional, então não é esse tipo de gerenciamento que eu vou ter, tá? Não pensa naquela mesma arquitetura que você tem dentro do ADDS. O que significa que você não pode organizar os objetos em uma hierarquia de containers personalizados, que é usada com frequência em implantações de ADDS local, né? TI, entendeu? Apesar que tem uma forma de OU lá, mas é diferente dessa forma de OU hierarquizada, né? Entretanto, não é uma desvantagem significativa, pois o OU no ADDS são usados principalmente para definição de escopo e delegação da política de grupo, que é a questão das GPOs. Você pode fazer ajustes equivalentes organizando os objetos de acordo com a associação ao grupo. Em vez de ter a questão de containers para ter a questão de GPOs, eu posso fazer as políticas com associações ao grupos de devices, ao grupos de usuários, não a questão de OUs, tá? Objetos da classe Application e Service Principal representam os aplicativos do Microsoft Entra ID. Um objeto na classe Application contém uma definição de aplicativos e um objeto na classe Service Principal constitui sua instância no locatário do Entra atual. Entenderam? A questão aqui, nós temos a questão de serviços, né? Que é necessários também, que o Entra vai suprir muito a necessidade de vocês. Vocês viram a importância de ter o conhecimento do Entra, pessoal, na certificação MD102? Então, comparar o Microsoft Entra ID e o Active Directory Domain Service. Aí sim, agora nós vamos chegar naquilo que realmente me apetece, aquilo que é legal para vocês aprenderem e até para colocar isso no dia a dia. Você poderia exibir o Microsoft Entra ID simplesmente como equivalente baseado em nuvem do ADDS. No entanto, embora o Microsoft Entra ID e o ADDS compartilhem algumas características comuns, há diferenças significativas entre eles. Então não dá para falar que o Entra ID é simplesmente o ADDS na nuvem. São coisas que têm uma diferença extremamente gritantes, do qual eles podem se complementarem também. Por isso que tem que ter o conhecimento de que cada coisa faz para que você possa criar uma arquitetura que seja válida para a sua empresa. A característica do Azure AD, o ADDS é a implantação tradicional do Active Directory baseado em um Windows Server, em um servidor físico ou virtual. Então, se é um servidor virtual, posso fazer, por exemplo, no Azure, tá? No VMware, em qualquer hypervisor, ok? Embora o ADDS geralmente seja considerado basicamente um serviço de diretório, ele é apenas um componente do pacote de tecnologias do Windows Active Directory, porque eu tenho mais serviços.
Por exemplo, eu tenho o ADCS, Serviço de Certificados do Active Directory, no qual eu posso substituir isso aqui, pessoal, pelo Cloud PKI do Intune. Então tá substituindo bastante coisa com o Intune, tá? O LDS, Active Directory, Lightweight, né? O pessoal não sei falar isso, desculpa. Directory Service. O ADFS é o serviço de federação do Active Directory, né? Com o ADFS, e o ADRMS, o Active Directory Rights Management Services, tá? Então, falando a comparação junto com o Entra ID, pessoal, do ADDS com o Entra ID, é importante observar o quê? O que é importante observar? Que o ADDS é um serviço de diretório verdadeiro, true, com uma estrutura hierárquica baseada em questão de protocolo ali, né? X.500. Tá? Que é a questão ali de segurança, né? Tudo. O ADDS usa o DNS, sistema de nome de domínios, tá? Eu tô com a questão da cabeça. Domain Namespace Service. Tá, vamos lá. Para localizar recursos como controladores de domínio. Então, uso o DNS para localizar o meu controlador. Eu posso consultar e gerenciar o ADDS usando o LDAP. Ok? O ADDS usa principalmente o protocolo Kerberos para autenticação. Então, se eu preciso de um Kerberos para alguma aplicação minha, para autenticar uma aplicação, eu preciso ter o ADDS. O ADDS usa OUs, né, unidades organizacionais, e GPOs, Group Policy, tá, para gerenciamento. O ADDS inclui objetos de computador, representando computadores que ingressam em um domínio do Active Directory. Então, o modo tradicional de ingresso de computadores. Tá? Então, não tem a questão de celulares, por exemplo. O ADDS usa relações de confiança entre domínios para gerenciamentos delegados. Então, presta atenção nisso. Embora o Microsoft Entra ID tenha muita semelhança com o ADDS, também existem muitas diferenças. É importante perceber que o uso do Microsoft Entra é diferente de implantar um controlador de domínio Active Directory máquina virtual. Nós devemos fazer isso também. Ó, como vai ter muita prática aqui daqui a pouco, tá? Virtual do Azure adicionado ao domínio local. Tá. Então, comparando o Entra ID com a DDS, podemos observar o que é importante das características do Entra. O Microsoft Entra é principalmente uma solução de identidade que foi projetada para aplicativos baseados em internet utilizando comunicações HTTP, porta 80, HTTPS, porta 443, não X.500. O Microsoft Entra ID é um serviço de diretório multilocatários. Usuários e grupos do Microsoft Entra são criados em uma estrutura simples e não de OU e GPOs. Preciso de GPOs? Eu posso colocar o Entra Domain Service, ou ADDS, Active Directory Domain Service. Você não pode consultar o Microsoft Entra ID usando o LDAP. Então, se eu preciso de LDAP, eu vou precisar do ADDS. Em vez disso, o Microsoft Entra usa API REST por HTTP e HTTPS. O Microsoft Entra ID não usa autenticação Kerberos, então se eu precisar de autenticação Kerberos é a DDS. Em vez disso, ele usa protocolos HTTP e HTTPS como SML. Especificação do Web Service Federation e do OpenID Connect para autenticação e OAuth para autorização. Tá? O Microsoft Entra ID inclui serviços de federação e muitos serviços de terceiros, como o Facebook, são federados e têm relação de confiança com o Microsoft Entra ID. Não é só o Facebook, tem outros também que oferecem isso, tá, pessoal? Então, vamos agora examinar o Microsoft Entra ID com um serviço diretório para aplicativos de nuvem, tá? Então, ao implantar o serviço de nuvem com Microsoft 365 e Intune, você também precisa ter serviços de diretório na nuvem. Então, só a DDS não vai suprir a minha necessidade. Para fornecer autenticação e autorização para esses serviços.
Então aqui eu não vou conseguir trabalhar só com a DDS, vou trabalhar com a DDS caso eu precise de um usuário local e que eu precise de uma aplicação que utiliza Kerberos ali, eu vou precisar de uma DDS. Se caso eu não precise, eu posso criar simplesmente um Cloud Identity e trabalhar simplesmente com uma identidade de nuvem só. Mas eu vou precisar do Entra ID para gerenciar meu 365 e meu Intune. Por isso, cada serviço de nuvem que precise de autenticação criará seu próprio locatário Microsoft Entra. Quando uma única organização usa mais de um serviço de nuvem, é muito mais conveniente para esse serviço de nuvem usar um único diretório de nuvem, em vez de ter diretórios separados para cada serviço. Então você pode gerenciar tudo no mesmo diretório, né? Por exemplo, o diretório default, o diretório padrão. Pra você colocar um diretório para cada serviço, tá? Agora é possível ter um serviço de identidade que abrange todos os serviços baseado em nuvem da Microsoft. Então, eu não preciso, por exemplo, ter uma identidade do Microsoft 365, uma identidade no meu Intune, uma identidade no meu Dynamics, sendo que pode ser e vai ser a mesma identidade que vai estar no Microsoft Entra. O Microsoft Entra ID fornece aos desenvolvedores autenticação e autorização centralizadas para aplicativos no Azure, usando outros provedores de identidade ou a DDS local. Então, posso criar esses aplicativos para ter esse acesso. Um bom exemplo, pessoal, é o... Ai, esqueci o nome daquela que é bem famoso. Nossa, fugiu, pessoal, tô ficando velho, hein? Nossa, me deu um branco agora. Agora me deu um branco. Enfim. Qualquer outro serviço de terceiros eu consigo fazer por meio da autenticação do Microsoft Entra ID, tá? Nossa, me deu um branco, pessoal do céu. Mas enfim. O Microsoft Entra ID pode fornecer aos usuários uma experiência de SSO, então de login único, ao usar aplicativos como Facebook, serviço da Google, Yahoo, outro serviço da nuvem da Microsoft, usando o mesmo identity e precisando ter acesso, acessar várias aplicações com identidade diferente, tá? Comparativo aos planos P1 e P2 do Microsoft Entra ID, isso vocês têm que aprender, tá? A camada P1 e P2 do Microsoft Entra fornece funcionalidade extra em comparação às edições Free, gratuita e Office 365. No entanto, as versões Premium, né, P1, P2, Premium 1, Premium 2, exigem custos adicionais por provisionamento de usuário. Então, cada usuário vai ter um valor. Então, assim, eu não vou estar comprando P1 para todos. Eu vou ter, assim, por exemplo, né, deixa eu ver se eu expliquei correto, assim. Quando eu compro um licenciamento P1, eu não compro P1 que engloba ali todos os usuários. Cada usuário tem que ter um licenciamento, tá? Por exemplo, se eu tenho 50 usuários, vai ter 50 licenciamentos P1. Se você quer utilizar, né, esse nível de features, de funcionalidades premium para aqueles usuários. Ou sei lá, 50 vai ter, sabe, assim, uma quantidade específica de P1, tá? Enfim. O Microsoft Entra P1 ou P2 vem de duas versões, né? P1 e P2, né? O Microsoft Entra ID P1 e P2 vem de duas versões, que é o Premium 1 e o Premium 2, tá? Você pode adquiri-los como uma licença extra ou como parte do Microsoft Enterprise Mobility Plus Security, que também inclui a licença para proteção de informações do Azure Intune, o Information Protection Azure Information Protection, mais a questão do Intune, tá? E o P1 também tá no Microsoft Business Premium, falei para vocês sobre isso, tá? O Microsoft fornece um período de avaliação gratuito também ali, dá um tempo, se não me engano, tava 60 dias, mas não sei se é mais 60 ou é 30 dias, para você possa testar a questão do P2, ok? Os seguintes recursos, né, estão disponíveis na edição P1 do Microsoft Entra. Então, quais são os recursos que estão disponíveis para o P1? Gerenciamento de grupos, de autoatendimento, tá? Então simplifica a administração de grupos, em que o usuário recebe os direitos de criar e gerenciar grupos. Por exemplo, você pode colocar um usuário como owner,
né, proprietário desse grupo, que ele vai estar autorizando outros usuários ou não a entrar nesse grupo. Ok? E outros usuários também você pode deixar como usuários criar grupos no 365. Alertas de relatórios avançados, autenticação multifator, também, que é a questão do MFA. Você pode usar isso na VPN, por exemplo. Tá? Licenciamento do Microsoft Identity Manager, né, que integra o Microsoft P1 e P2. O P2 fornece soluções de identidade híbridas. Faz ponte entre vários repositórios de autenticações locais, como a DDS, LDAP, Oracle, outros aplicativos como Microsoft Entra. SLA empresarial de 99,9%. Redefinição de senha com write back, né? Ou seja, se você redefine na nuvem lá, já redefine no seu ADDS, tá lá. Redefinição de senha segue a política de senha local do Active Directory, tá? Recurso do Cloud Apps Discover, ou seja, vai descobrir, né, a questão do Shadow IT, os aplicativos que usam, que não está no roadmap do TI que o seu usuário utiliza com o login ali do Entra. Acesso condicional, com base no dispositivo, grupo ou local. Microsoft Entra Connect Health, você pode usar essa ferramenta para obter informações operacionais do Microsoft Entra ID. Proteção do Microsoft Entra ID, nesse recurso fornece funcionalidades aprimoradas para monitorar e proteger as contas dos usuários. E o Microsoft Entra Privileged Identity Management. Eu adoro o PIN, adoro. Ele permite configurar níveis de segurança adicionais para usuários privilegiados, como administradores. Com Privileged Identity Management, você define administradores permanentes ou temporários. Aqui nós temos a questão do Zero Trust, tá? A questão que é o just time, né, por um tempo específico. Por exemplo, eu vou ser usuário de um administrador. Eu vou ser administrador de um usuário, tá? Eu vou fazer o reset de senha. Então, eu vou ter que ir lá no PIN, setar o quanto tempo que eu vou estar com essa RBAC, com essa roles. Por 1 hora, eu vou ser administrator user. Então, eu evito muita dor de cabeça com isso, tá, pessoal? É muito legal implementar o PIN. Ok? Pensando aqui, Microsoft Entra Domain Service. Lembra que eu falei para vocês que às vezes não precisa de um ADDS, mas um Microsoft Entra Domain Service? Vamos pensar no seguinte cenário aqui, pessoal. Vocês têm uma aplicação na nuvem, tá? E vocês ali estão usando uma questão do ADDS que precisa de uma GPO. Então, ou você vai criar uma VPN, tá? Para realmente a nuvem ali. Ou você vai ter que criar ali a questão de criar um outro ADDS na nuvem, fazer uma replicação por meio dessa VPN também, tá? Ou você faz a autenticação ou uma replicação por via VPN, sendo que às vezes você só precisa da questão do Azure Domain Service. Como eu tenho mostrado aqui, por exemplo, eu tenho uma rede virtual aqui que eu preciso de uma GPOs, né? Por exemplo, tem uns servidores que eu preciso de GPOs. Eu não preciso fazer uma VPN até o meu local, sendo que quem pode cuidar dessas GPOs é o meu Azure AD Domain Service, o meu Microsoft Entra Domain Service. Marcelo, então eu vou fazer uma sincronização com Entra Domain Service com o meu AD local? Não. O que você pode fazer é uma sincronização com o seu ADDS, com o seu Microsoft Entra ID, com o seu Microsoft Entra ID fazer uma sincronização com o seu Microsoft Entra Domain Service. Aí ele vai cuidar dessa rede virtual. Então, pensando em Microsoft Entra Domain Service, tá, pessoal? Eu tenho aqui a questão, os administradores não precisam gerenciar, atualizar e monitorar controladores de domínio, porque quem vai fazer isso é a Microsoft. Os administradores não precisam implantar e gerenciar a replicação com Active Directory. Não é necessário ter administradores de domínios ou grupos de administradores de empresa para domínios do que o Microsoft Entra ID gerencia. Então, nós temos alguns benefícios aqui. E se eu optar por implementar o Microsoft Entra Domain Service, eu preciso estar ciente de algumas limitações. Há suporte apenas para objetos do Active Directory do computador de base. É possível estender o esquema para domínio do Microsoft Entra Domain Service.
A estrutura de unidade organizacional é simples e não há suporte para OUs aninhadas, que tem o ADDS no momento. A GPOs, né, interna, ele existe por conta de computadores e usuários. Não é possível direcionar OUs com GPOs internas. Além disso, você não pode usar filtros de instrumentação e gerenciamento de Windows e nem filtragem de grupos de segurança. Você tem que estar ciente disso, tá? Mas eu consigo fazer ingressos, por exemplo, do jeito ali tradicional, ali no Microsoft Domain Service dos meus devices. Então, às vezes eu não preciso ter uma DDS, mas eu preciso ter um Microsoft Domain Service, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixa eu aumentar aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E a próxima semana vai ser bastante prática, tá? Então, até mais!